Boa noite, bem-vindos à Quinta da Bola, mais uma vez neste formato distante, mas é a melhor forma que conseguimos encontrar para nos aproximarmos dos nossos telespectadores e podermos também fazer alguma companhia nestes tempos que vão retomando alguma normalidade, mas que ainda estão muito longe daquilo que se espera que venha a ser num futuro próximo. Para a normalidade também está a concorrer o regresso das competições desportivas. Em Portugal já há data marcada. Vamos ver se essa calendarização pode ser cumprida. Dia 4 de junho poder-se-á já jogar a próxima jornada do campeonato, um campeonato onde ainda há 10 jornadas por disputar, e já no sábado recomeça a Bundesliga. E também essa é uma boa notícia para os alemães, é seguramente porque vão ter audiências nunca antes conseguidas com estes jogos, mas também acabam por servir de quase de farol que aponta o caminho para outros países. Portugal já deu passos seguros, mas a Itália, a Espanha e a Inglaterra ainda estão a debater a forma melhor para regressarem à competição, sendo que todos eles estão com esse interesse. Bom, temos aqui muita coisa para falar, e é para falar de tudo isto e do que mais vier à conversa que comigo e com Vítor Serpa, diretor do Jornal A Bola, estão dois comentadores da Bola e da Bola TV, o Sérgio Brandes Mendes, digníssimo senador do Sporting nas páginas da Bola, também membro do painel da Tribuna de Honra, e a propósito da Tribuna de Honra quero mandar um abraço ao Dr. António Bagão Félix, que continua confinado no Alentejo Profundo, com pouca rede e também em convalescência depois de um trambolhão que deu. E o Diamantino Miranda, bom amigo de há muitos anos, nosso comentador da Bola TV, também é um prazer, Diamantino, deixar-nos entrar em tua casa e no teu escritório, onde tens aí as recordações do futebol que tão ansiosamente escondes de toda a gente. Posso partilhar só uma? Porque foi a primeira, não é? Pois, isto é de 75, esta camisola. Eu estou a dizer porque eu e o Diamantino fomos colegas de equipa pela primeira vez na Seleção Nacional de Juvenis, vejam lá, em 1974. Até parece mal dizer isto. Em 74 jogávamos na mesma equipa na primeira Seleção Nacional de Juvenis, treinada por Manuel José Ferreira, que estava a dar os primeiros passos na carreira de treinador. E essa camisola é dessa altura. David que era selecionador e o treinador da seleção de júniores era o professor José Muniz. Portanto, a todos eles, menos ao Dr. David Sequeira, que infelizmente já não está entre nós, mando um abraço também desde a Ericeira, onde estou a cumprir o confinamento. Bom, em relação à ordem do dia, Sérgio, bons olhos te vejam, já não te vi há algum tempo. É verdade. Boa noite. Faz hoje 20 anos, andavas aos saltos no Marquês. Não, eu sou um indivíduo. Boa noite, Diamantino, antes de mais, e ao Vítor. Não, eu nunca fui de grandes comemorações, muito sinceramente. Prefiro, a minha mulher diz que eu sou uma espécie de concha que raramente se abre. Eu gosto de guardar as emoções para mim próprio. E lembro-me perfeitamente, comemorei em casa, comemorei em casa, sim. O último jogo foi do Salgueiros, não foi? Foi em Vidal Pinheiro. Pronto, vi o jogo de maio de 2000. Pronto, comemorei em casa, mas tinha visto o jogo em Alvalade num ecrã gigante, lá existia, e uma recordação não muito boa que tenho é do preço dos bilhetes em Vidal Pinheiro, que aproveitaram o facto de ser o jogo do título, e como não havia regulamento para impor um limite ao preço dos bilhetes, puseram os preços dos bilhetes numa forma inacreditável. Os bilhetes custavam os mais baratos 20 contos. Era uma coisa 20 contos, eram 100 euros, ainda não estávamos no tempo dos euros, mas eram mesmo 20 contos, que era uma barbaridade. E depois de ter visto o jogo em Alvalade lá no ecrã gigante, com a minha mulher e com os amigos e tal, eu voltei a casa para beber assim, um champanhezinho, para comemorar e tal. Foram bons tempos. A sede já ia longa, já eram 18 anos de sede. Certo, mas ali, olha, Zé, o que também me traz à memória é a qualidade da equipa e de alguns jogadores que o Sporting tinha. Na verdade,
olhando para trás no tempo e vendo alguns desses jogadores, realmente o Sporting tinha uma boa equipa, sobretudo começando logo na baliza com aquele monstro que era muito difícil marcar-lhe um golo, e realmente o Sporting tinha uma bela equipa. Hoje não será tanto assim, os tempos mudaram, é uma equipa muito mais modesta, mas se eu olhar para trás realmente compreende-se um bocadinho como é que o Sporting foi campeão há 20 anos e hoje tem alguma dificuldade em si. Como diz o povo, sem omeletes não se fazem ovos. Diamantino, essa equipa do Sporting não era má. Mesmo assim, começou mal. A primeira volta foi a primeira volta complicada, ainda com o Materazzi. Depois com o Inácio melhora, e melhora também com as contratações que foram feitas em janeiro, na altura. César Prates, o André Cruz e o Mpenza. Mpenza, que vieram equilibrar a equipa. Tens memória desse ano, Diamantino? Recordo-me vagamente, mas lembro-me de eu indiretamente ter participado nesse título do Sporting também, porque o preparador físico do Sporting era o preparador físico e adjunto que me tinha acompanhado durante 5 anos e que depois me deixou para ir para o Sporting, que era o professor Fidalgo Antunes. E portanto lembro-me perfeitamente, estou em termos de brincadeira, mas participei um bocadinho porque acho que o professor também teve muita preponderância nesse título. Diamantino, na volta ainda tens aí a faixa. Não foi nas outras faixas. Se o teu filho era capaz, eu não. Mas lembro-me mais ou menos. Eu há pouco falava com alguém também sobre... Eu tenho muitos registros de muitas coisas que aconteceram no futebol, mas há realmente datas e isso que me passa um pouco ao lado. Mas lembro-me do último ano do Sporting, lembro-me dessa equipa, lembro-me do treinador Materazzi, lembro-me dessa equipa que era realmente uma excelente equipa. O Sporting era para ter celebrado o título na semana anterior, contra o Benfica. Precisava de empatar, creio que, com o Benfica. O Benfica, a 5 minutos do fim, um gol do Sabri, de livre direto. O Benfica ganha em Alvalade, estragou a festa do Sporting, e o Sporting depois teve que esperar mais uma semana para ir a Vidal Pinheiro e ganhar o jogo com autoridade. Vítor, o Sporting teve este período de 18 anos, entre 82, do título de Malcolm Allison, até este título do Augusto Inácio, 18 anos, e agora, esta época, cumpre outros 18 de outro ciclo. O que é que o Sporting precisa para quebrar este jejum tão grande em que, desde o 25 de Abril, e praticamente desde 74, tem vivido? Bom, eu penso que o Sporting precisa provavelmente de coragem. Coragem de pensar que pode vir a ser em Portugal, e terá eventualmente condições para isso, poderá ser o primeiro clube capaz de se modernizar e de se revolucionar, porque de outra forma não vejo que haja muita possibilidade do Sporting, ou até de qualquer outra equipa que vá neste momento rivalizar diretamente com o Futebol Clube do Porto, com o Benfica, a menos que, e isso também pode acontecer, por exemplo, o Futebol Clube do Porto entre numa situação difícil, até por razões que têm a ver com a sua saúde ou pouca saúde financeira, e o Benfica, eventualmente, por qualquer outra razão, que não consiga manter o ritmo de crescimento que tem tido nos últimos tempos. Eu acho que tem havido, claro, uma estratégia. Eu penso que Varandas, o presidente do Sporting, claramente vai apostar numa estratégia que vai passar por Alcochete, vai acrescentar, digamos, estrutura àquilo que é a sua área de formação, e acredita que será possível com isso trazer o Sporting outra vez, portanto, para o primeiro patamar da ribalta. Eu não me parece que seja assim tão fácil, não me parece que vai ser difícil. Acho que o Sporting estaria neste momento em condições de poder eventualmente encetar aquilo que será provavelmente inevitável dentro de alguns anos em Portugal, em relação aos clubes. É neste momento uma discussão que está em aberto no Sporting também, que é a discussão sobre a maioria de capital
da SAD e, portanto, ter a possibilidade de encontrar formas de investimento. Evidentemente que eu percebo que isto tem que ser tudo feito com muito cuidado, não pode ser feito em cima de joelho. Não é qualquer pessoa, não basta que alguém tenha dinheiro para poder entrar, portanto, num clube com a grandeza, a dimensão e a história do Sporting. É preciso muita sensibilidade e bom senso, mas acho que provavelmente será por aí que o Sporting mais tarde poderá aspirar a lutar outra vez por um título. Não quer dizer que não haja uma época em que isso não possa acontecer. Admito até que sim, que possa acontecer. Agora, acontecer de uma forma sistemática é que me parece mais difícil. Sérgio, isto tudo leva-nos ao debate, e o Vítor estava a falar do Sporting ganhar de forma sistemática. É preciso recuar à década de 50 e ao Tetra para o Sporting ter mais do que um título ganho seguido. Portanto, o Sporting tem que fazer um trabalho de recuperação desse aspecto muito profundo. Acreditas que desta vez, com aquilo de dificuldade acrescida que esta crise da Covid-19 apresentou, o Sporting poderá ser tentado optar por vender a maioria do capital da SAD? Sim, pode ser este momento. Esse é um aspecto que se vai colocar a breve trecho. Penso que não só em relação ao Sporting, como em relação a outros emblemas, porque o mundo hoje teve uma evolução extraordinária e nós ficámos agarrados às antigas formas de exercício do poder, quer dos clubes, quer das associações, quer de outros géneros de organizações, está completamente afastado. Aliás, eu li agora há dias, houve quem atacasse, houve quem defendesse, li há dias um artigo do Dr. Poiares Maduro. Sim, independentemente de nós estarmos ou não de acordo com esse artigo, levanta pistas muito interessantes e suscita um debate que terá que acontecer no Sporting mais tarde ou mais cedo, muito embora eu continue a entender, e todos nós sabemos, homens do desporto, se não houver paz social no seio das equipas, no seio das organizações, é muito difícil atingir qualquer tipo de objetivo. E o Sporting tem sido confrontado nos últimos tempos com essa falta de paz e, antes de mais, precisa dessa paz. Eu sei que é difícil. O Sporting é um clube muito complicado. Eu não digo isto com vaidade, é um clube diferente dos outros, precisamente pelo nível de complicação que normalmente coloca na forma de gerir a sua própria existência. Olha, deixa-me dizer uma coisa, Sérgio. A propósito disso e da falta de paz, ainda hoje no Twitter houve uma troca de argumentos muito azeda entre o Poiares Maduro e Bruno de Carvalho, por exemplo. Não, olha, isso não vale a pena falar. Em primeiro lugar, eu não me refiro a indivíduos que não são sócios do Sporting. Portanto, eu já te disse no outro dia num programa, eu só me preocupo com os sócios do Sporting. E aqueles que não são sócios do Sporting, posso ter um interesse assim marginal, mas não me preocupa. O antigo presidente do Sporting, é preciso recordar, perdeu a qualidade de sócio do Sporting porque foi expulso. E foi expulso pelos sócios, e essa expulsão foi sufragada pelos tribunais. Portanto, hoje, quando se fala muito em tribunais, que o vão absolver e tal, nós temos que respeitar as decisões dos tribunais, e a primeira que me lembro é que o anterior presidente do Sporting foi expulso com o tribunal a sufragar essa posição. Mas voltando à conversa, eu acho que o Dr. Poiares Maduro errou ao fazer uma troca de opiniões com a pessoa em questão. Errou. Porque basta olharmos num passado mais recente. Eu sou um homem de justiça e quero sempre que seja feita a justiça, seja nos tribunais, seja fora dos tribunais, seja na vida no nosso dia-a-dia, seja no campo de futebol. Gosto que as coisas se passem de acordo com a justiça. E, portanto, o Dr. Poiares Maduro, salvo o devido respeito, não deveria ter trocado argumentos com quem não merece esse tipo de argumentos. O mal que esse personagem fez ao meu clube do coração, ainda bem que o meu pai não é vivo, mas não é, pronto, porque muita gente não sabe que o meu pai foi jogador do primeiro time, foi internacional, na altura havia poucas internacionalizações, foi 2 vezes internacional, contra a França e contra a Bélgica,
depois foi treinador, campeão nacional, campeão de júniores, campeão de juvenis, foi tudo no Sporting, diretor, foi diretor desportivo, antigamente chamava-se secretário técnico, portanto ainda bem que ele não é vivo para não ter assistido à obra, entre aspas, que esse senhor deixou no Sporting. Agora, o que temos que ver é o futuro, e quando tu falavas num convite, é precisamente isso, vai abrir perspectivas, porque nada mais vai ser igual, vai abrir perspectivas e os clubes têm que saber adaptar, as pessoas têm que saber adaptar aos novos tempos que aí vêm, que já não vão ser iguais. Eu pessoalmente, vai-me custar muito, digo-vos com sinceridade, faz-me lembrar os tempos quando eu era um humilde jogador amador da Associação de Futebol de Lisboa, chegava a jogar, não havia público, porque aquilo era quase passado em segredo, não é? Nós não tínhamos público, e às vezes apareciam 4, 5, 6 pessoas a ver os jogos, e portanto era difícil. Bom, de qualquer modo, os clubes têm que se adaptar. O Sporting vai ter uma oportunidade única, mas precisa de ter paz. A questão do capital social é das SADs, é um dos aspectos que vai ter que ser ponderado muito seriamente, porque os clubes portugueses, que são uns pigmeus relativamente aos clubes, a determinados emblemas europeus e mundiais, têm que arranjar formas de financiamento. Não basta agora, daqui para a frente, continuar a vender jogadores para conseguir capital. Vai ter que se arranjar novas formas de investimento, e aí depois estará o segredo de se conseguir fazer equipas de qualidade. Eu relembro que o Sporting, eu escrevi isso há dias na bola, o Sporting de 2008, se não me engano, a 2013, contratou 128 jogadores. O Diamantino, como ilustre profissional que foi, não deve estar assim habituado a ver este número, 128 contratações em 5 anos, eu tenho a lista, quem a quiser posso facultar, e portanto, se não houver uma viragem fundamental, também com uma maior responsabilização por parte dos elementos da SAD, eu penso que não será possível avançar, e portanto o Sporting ficará na cepa torta, mas eu tenho esperança. Ou seja, há pouco eu estive a falar com o Luís Duque ao telefone, e ele dizia-me uma coisa, e de facto corresponde à realidade. Os últimos 2 títulos do Sporting, em 2000 e em 2002, foram conseguidos com presidentes diferentes na SAD e no clube. José Roquete era presidente do clube, Luís Duque era presidente da SAD em 2000, e em 2002 Dias da Cunha era presidente do clube e Miguel Ribeiro Teles era presidente da SAD. Esta diferença, pelo menos esta separação, e aquilo era levado a sério. Certo. Era levado muito a sério, a separação. Funcionou desta forma no Sporting. Eu sou apologista dessa forma de governação, e quando eu me candidatei, enfim, não é segredo nenhum, quando me candidatei a presidente do Sporting, eu tinha engendrado, enfim, na minha mente uma forma de governação, quer do clube, quer da SAD, e portanto, eu não tinha que ser eu forçosamente presidente da SAD, mas tinha que arranjar alguém com valor, com competência, que em estreita ligação com a minha pessoa pudesse gerir esse destino da SAD. O problema às vezes os presidentes, não é para eu saber mais ou menos de futebol, não é isso que está em causa. O problema agora já não é tanto assim, mas a maioria dos presidentes tinham a mania de se meter no futebol, pá. Quase que só lhes faltava querer escolher a equipa. Eu gostava de dizer, senhor... Alguns não faltava nem isso. Zé Mané, é o grande problema. Todos nós gostamos de futebol. Mas eu, por exemplo, em diretor desportivo, eu já o disse na bola, eu tinha escolhido o Zé Coceiro para caso tivesse ganho as eleições, para meu diretor desportivo. Não é que eu não saiba de futebol, não é isso, mas é comparativamente a um certo e determinado número de pessoas. Mas quem sou eu para estar a dar lições a um treinador de futebol sobre as metodologias de treino, sobre a forma de insuflar vontade e força? É verdade que às vezes os presidentes têm que entrar nas cabines, quanto mais não seja para dar 2 ou 3 gritos quando a malta está um bocado adormecida, isso é verdade. Mas eu relembro o seguinte, isto são histórias que eu ouvi contar, o Vítor é capaz de saber isto melhor do que eu. Contaram que aquela célebre equipa do Real Madrid, o presidente do Real só entrou uma vez na cabine e foi na festa do Santa Maria, não foi para dizer nada. E o mal muitas vezes dos presidentes e dos dirigentes é, embora sabendo alguma coisa de futebol e de desporto, se quererem meter nas funções de quem sabe muito mais do que eles. E portanto o que eu digo é,
o modelo que levou o Sporting à vitória não é um modelo assim tão inusitado. Pode funcionar perfeitamente, desde que cada pessoa saiba estar no seu lugar, obviamente. Diamantino, havia aqueles presidentes bons que entravam na cabine para aumentar o prémio. Era o que eu ia dizer agora. Eu não sou desse tempo do Santa Maria, nem dessa equipa do Real Madrid, mas apanhei vários presidentes, felizmente no Benfica, e no Vitória de Setúbal, quando comecei. No Vitória de Setúbal não me lembro de alguma vez o presidente na altura ter entrado na cabine. Era o Silvério Jones. No Benfica, em 77, quando fui para o Benfica, era Ferreira Queimado, tinha sido o presidente a seguir a Borges Coutinho, depois veio Fernando Martins e depois João Santos. João Santos também não me lembro de alguma vez ter entrado na cabine, só sei para festejar alguma vitória. O Fernando Martins, às vezes que entrava, normalmente era para dizer que o prémio era X e ia embora. Portanto, nem sequer eu ficava lá mais que 5 minutos. Portanto, não tive essa experiência. O Fernando Martins normalmente entrava, assim, o Fernando Martins levava sempre, de verão e de inverno, o mesmo fato creme para o jogo, sempre. Era o fato da sorte. Era o fato da sorte. Ia à cabine e normalmente a palestra do Fernando Martins era sempre igual. Ele dizia, vocês são o Benfica, vocês mordem e ninguém quer dar um pontapé num cão morto. Querem é dar um pontapé num cão que morde. E vocês estão um cão que morde, portanto não podem deixar. O prémio é adorar. É verdade. É adorar e assim embora. E só disse, é verdade. Era isso em relação aos presidentes. Em relação àquilo que o doutor há pouco falava, que era tema de conversa agora, e que o Vítor também já tinha falado nesta nova oportunidade que os clubes têm para serem melhores. Eu sou um pouco mais pragmático e mais simplista em relação àquilo que deve ser, àquilo que podem ser os clubes, ou que deveriam ser clubes com a história do Sporting, do Benfica, do Porto, em Portugal principalmente. E muitas vezes as discussões que têm que ser as discussões e as reflexões sobre os clubes têm que girar à volta de modelos de gestão e de outras coisas. Mas aquilo que importa mesmo na história destes clubes é ganhar títulos no futebol. Quer se queira, quer não. O resto é discussão simplista, porque e para se reinventar um clube, para se reinventar, seja qual for o modelo de gestão, há uma coisa que tem que estar sempre presente em todos os clubes ganhadores, aqueles que querem ganhar títulos principalmente, que é terem bons jogadores. E tendo bons jogadores, das duas uma, ou tem uma boa formação em que há a sorte de 1 ou 2 anos ou 3 anos aparecer umas boas fornadas de jogadores, ou ter muito dinheiro para comprar os melhores. Isso é coisa que não abunda em Portugal, portanto, aquilo que nós normalmente temos sempre em mente é a formação. Mas a formação, como se tem visto nos últimos anos, a formação, eu ainda há pouco dizia a esse jornalista quando falava sobre essa equipa, que é o Rui Tovar, e falávamos nisso, eu dizia-lhe, eu estava a fazer aquela análise individual a uma equipa do Benfica, que ele me pediu, de 84, e falava de vários jogadores, ou daqueles 11 que ele me apresentou, e depois em off estávamos a falar que realmente estas coisas têm todo muito interesse e enquadra-se nisso que estamos a falar, na gestão dos clubes, nos modelos de gestão, na maneira como se utiliza as oportunidades que aparecem. Mas há uma coisa que é verdade, e o Delgado sabe isso também, se calhar melhor que o doutor e o Vítor, porque também foi jogador profissional durante muitos anos, mas que vocês também não deixam de perceber e de saber, é que para ser campeão e para ganhar títulos é preciso ter bons jogadores, e isso não aparece do pé para a mão, mesmo que seja na formação. E nós olhamos, vamos dar o caso do exemplo daquele clube que tem sido mais falado nos últimos anos em termos de formação e de jogadores que têm dado à primeira equipa e que alguns deles até têm sido grandes negócios. Demorou muitos anos
até aparecer esse tipo de jogadores. Demoraram muitos anos, mas mesmo esses são aqueles que têm a vocação inata para serem grandes jogadores de futebol. Porque depois, aqueles que se trabalham nas formações, nas academias, mas que não têm aquilo a que nós dizemos, muito simplesmente no futebol, ou tem ou não tem, a grande maioria não tem. E não é as academias, por muito bem que funcionem, não são as academias que vão dar às equipas principais desses clubes uma fornada de jogadores que os possam transformar em campeões consecutivamente. Isso não é possível. Não é possível. E nós olhando, quem esteve atento, por exemplo, às equipas B e à Liga Revelação, principalmente das equipas grandes, percebe perfeitamente que vamos voltar àquilo que tem acontecido nos outros. Para ser campeão em Portugal, não é preciso assim também ter... Mas depois, para aquilo que o Sporting, o Benfica e o Porto almejam, que é recuperar dimensão europeia, é muito curto. É muito curto. E, portanto, havia alguém que me dizia sempre, quando eu dizia, eu vou até aqui falar só do Benfica para não ferir suscetibilidades. Às vezes eu estava com amigos e dizia assim, este jogador, há uns tempos, aqui no Benfica nem calçava as botas. Mas é bom jogador. Não me vou referir a ninguém, vários, em abstrato. E essa pessoa dizia, porque tu também és exigente até dizer chega, quer dizer, tu não podes querer que todos os jogadores sejam como o Eusébio e como o Chalana. Um exemplo. Eu assim, não, esse é que é o grau de exigência que eu tenho e que as pessoas dos clubes deveriam ter nas equipas grandes. E nas equipas grandes, para ser campeões, tem que ter esses jogadores, porque bons jogadores há muitos. Agora, aqueles que têm mais qualquer coisa, que depois fazem desses clubes muito melhor que os outros e que fazem a ganhar títulos, não há muitos. Diamantino, mas houve uma vulgarização das aquisições nos clubes grandes. Delgado, e porquê? Quando nós começámos a jogar para os clubes grandes, ia só a elite, não compravam em massa. E depois, a páginas tantas, com a entrada também muitas vezes de empresários nos circuitos, os clubes passaram a funcionar como plataformas giratórias, onde toda a espécie de indivíduos sem talento passou a ter entrada. Claro. E por isso é naquele número absurdo de jogadores do Sporting naquele período. É isso que eu me quero referir. Eu, por exemplo, eu vou-te dar o meu exemplo. Eu nunca mais me esqueço de uma frase que alguém me disse, não sei já quem foi. Eu fui para o Benfica muito novo, com 17 anos, ainda tinha idade de júnior, mas fui para os séniores, e jogar naquela altura no Benfica então era quase impossível, não é? E eu saí, passado 2, 3 anos, não jogava muito ou quase nada, pedi para sair, para ser emprestado aos 19 anos, e fui fazer aqueles meses ao Mora, que tinha subido divisão, e depois fui ao Boa Vista, onde me tornei internacional lá. Eu não fui internacional lá no Benfica, foi no Boa Vista. E nunca mais me esqueço, não me lembro quem, mas lembro-me perfeitamente desta frase, de dizer que era quase impossível naquela altura alguém sair do Benfica emprestado e depois voltar. Era quase impossível, porque o leque de jogadores era tão grande no Benfica já presente, mais aqueles que o Benfica tinha capacidade para ir buscar, que era muito difícil alguém sair e voltar a entrar. E, portanto, esse era o nível de exigência que havia, porque realmente, como tu dizes, só jogavam e só entravam nos clubes jogadores com essas tais capacidades, porque as valências dos jogadores, tu sabes isso perfeitamente, não ficam só porque têm uma boa leitura de jogo e conseguem meter a bola a 20 metros e até tem... Não, as valências são muito mais que isso nos clubes de top. Eu estou a falar de clubes de top. E claro que isso vulgarizou-se muito nos últimos anos e também todos sabemos porquê. É o follow the money. Vítor, é preciso uma gestão mais profissional. Essa gestão mais profissional pode ser trazida pela privatização da SAD, por um lado. Por outro lado, é preciso ter cuidado, porque em Portugal deixou-se que as SADs fossem compradas sem o mínimo escrutínio. Entraram em Portugal, em muitos clubes, uma série, eu não vou dizer nada de mais, uma série de bandidos
que vieram praticar malfeitorias através de SADs de clubes e não houve nenhum sistema de triagem que os impedisse. Sim, é verdade. E essa realidade, essa experiência negativa que tem havido em algumas SADs leva a que naturalmente as pessoas tenham medo. Eu percebo que hoje, portanto, aquele que é um sócio com forte tendência afetiva pelo seu clube, nomeadamente por qualquer um dos 3 grandes, tenha neste momento medo real de que de repente o clube possa cair nas mãos, no fundo, falando, digamos, de uma gíria que toda a gente conhece, nas mãos de vigaristas. Vigaristas, às vezes, porque não existe qualquer tipo de escrutínio em relação a, muitas vezes basicamente a questão do dinheiro que manda em tudo e isso não, evidentemente que não chega. Eu aqui há uns tempos estive num congresso na Suíça, onde, portanto, estava numa mesa em que estava realmente uma figura interessantíssima, que também é ligada ao FBI nos Estados Unidos, e uma das funções deste elemento era precisamente preocupar-se com de onde chegava, de onde vinha o dinheiro que entrava diretamente no desporto profissional americano. E, inclusivamente, depois ele explicou-me que havia outra figura, outra personagem, digamos, também ligado também ao FBI, que ficava ligado e que era responsável por saber depois seguir o dinheiro que saía desses clubes. Portanto, havia uma pessoa que ficava preocupada com como entrava e depois outro como saía, porque evidentemente a indústria do desporto às vezes é uma indústria pouco escrutinada do ponto de vista da criminalidade económica, e a verdade é que muitas vezes se presta a tipos de crimes desta natureza. Mais agora, Vítor, neste contexto de apostas desportivas. Evidente, com o match fixing, com tudo isso. Portanto, eu há bocadinho estava a ouvir aqui o Sérgio falar do artigo do texto do Poiares Maduro, e vale a pena lembrar que Poiares Maduro, por exemplo, levantava esta questão, independentemente daquilo que é o presidente do clube, e que de alguma forma, portanto, o presidente do clube continuará sempre a ser um associado eleito pelos seus pares, mas no que diz respeito àquilo que é a estrutura de gestão do clube, ela deve ser realmente pensada numa perspectiva de alto profissionalismo. Envolve realmente muito dinheiro e envolve a necessidade de, portanto, de atingir determinado tipo de objetivos que, evidentemente, para algumas pessoas basta, e nós percebemos isso. Algumas pessoas estão a pensar que podem entrar, por exemplo, com a maioria, podem comprar a maioria da capital do SAD, por exemplo, de um clube como o Sporting, para depois poderem única e exclusivamente fazer o seu próprio negócio. E para fazer o seu próprio negócio, evidentemente que ninguém vai entrar com dinheiro para que sejam outros a mandar, nem entrar com dinheiro para única e exclusivamente estar a perder dinheiro. Mas há um conjunto de valores, alguns deles intangíveis, como, por exemplo, ser presidente da SAD ou ser responsável por uma SAD do Sporting, é evidentemente, por si só, um valor muito importante como estatuto, porque não é qualquer pessoa que poderá ambicionar a chegar a um lugar como esse, embora alguns tenham chegado, infelizmente, por razões que, portanto, de menos cuidado, eventualmente, de quais todos os clubes às vezes estão sujeitos a menos cuidado na escolha. Mas, evidentemente, que mesmo se nós pensarmos que, por exemplo, fala-se muito na questão dos clubes que mais têm protegido e mantido, portanto, os seus presidentes, nomeadamente o Futebol Clube Porto e também o Benfica, acabam por ser aqueles que também, eventualmente o Sporting Clube de Braga, acabam por ser aqueles que até têm mais sucesso, porque é uma grande estabilidade. Ora, aquilo que se pretende é que, quando se fala da gestão de uma SAD, a estabilidade não esteja dependente de uma escolha que vai ser, portanto, muito periódica e, portanto, por tempos muito limitados. Tem, evidentemente, que obedecer a uma estratégia, a uma ideia, a um projeto, e tem que realmente fazer cumprir com base no rigor da escolha dos elementos que vão administrar nessa SAD. E que às vezes até pode nem ser, digamos, aquele que é o capitalista, pode não ser ele o presidente da SAD.
pode perfeitamente, portanto, escolher ele um presidente para a SAD, mas não ser ele até o presidente da SAD, porque ele vai querer é que as coisas funcionem bem. E, portanto, na área do futebol é realmente uma área completamente diferente de outros setores de atividade e de outros setores, enfim, da própria, de outras indústrias, por assim dizer. Portanto, o que eu penso é que vai ser inevitável que se dê este passo, mas que vai ser inevitável, mas ao mesmo tempo eu também percebo que haja muito receio, porque as experiências que temos tido ultimamente são experiências profundamente traumáticas e, portanto, o que se pode dizer é que as pessoas, digamos, de alguma forma, os sócios, sentem-se um bocadinho mais reconfortados e mais resguardados se nomearem, se, por exemplo, puderem eleger um presidente de tempos a tempos e se as coisas correrem muito mal, podem, digamos que, abdicar dessa escolha e fazer uma outra escolha. Isto, portanto, é evidentemente que dá origem a que as pessoas se sintam um bocadinho mais seguras. Em compensação, se alguém comprar mesmo e for dono, a partir daí, evidentemente, que não podem os sócios, de uma maneira geral, fazer um conjunto de manifestações, mas nós todos estamos, digamos, estamos a lembrar-nos, sem nomear clubes, estamos a lembrar-nos de realmente uma série de clubes onde os sócios neste momento gostariam de voltar atrás e não podem, ou sentem-se impotentes para o poderem fazer. Agora, é evidente que aquilo que estava a dizer o Diamantino, ele tem toda a razão. Portanto, evidentemente que nós não podemos pensar que Portugal eventualmente possa realmente competir com a Premier League e, portanto, com a Alemanha, eventualmente com a Itália, com a própria Espanha, com os chamados Big Five. Portugal tem feito bastante, tem feito muito na capacidade que tem tido de, mesmo assim, estar numa zona, digamos, privilegiada, uma zona de elite. Agora, é possível melhorar? Nós dizemos que, no caso português, onde evidentemente há um foco essencial na área do futebol, e do futebol nasce até o vigor digamos, e a sustentabilidade da maior parte das modalidades, é isto que escreveste ainda recentemente e que é a verdade. E muita gente não gostou. Sim, mas é verdade. As pessoas podem, e, portanto, as pessoas podem ter opinião sobre o que quiserem, mas não podem ter opinião sobre factos. Quer dizer, ou constatam os factos ou não constatam factos. Mas são factos, portanto, é a realidade. O que eu penso é que isso é, digamos, um projeto e tem a ver com a estratégia que pertence a um clube e que deve continuar a pertencer a um presidente eleito pelos sócios desse clube. Outra coisa é trabalhar, pensar e estruturar o futebol profissional ao mais alto nível, escolhendo, por exemplo, há bocadinho, vamos pensar, por exemplo, num presidente que acha que um jogador não pode estacionar o carro porque o carro não é pintado da cor do clube rival. Ou pensar num presidente que não escolhe aquele que é o melhor elemento para determinado lugar porque acha que aquele elemento não é propriamente um adepto ferrenho do seu clube. Isto é uma coisa, portanto, digamos, completamente ultrapassada. É uma coisa que não faz qualquer tipo de sentido nas sociedades modernas, nos tempos de hoje, e, portanto, há que dar realmente uma grande volta a tudo isso. Poderemos dizer que este momento tem sido basicamente porque as pessoas estão recolhidas, as pessoas estão mais condicionadas, poderia eventualmente ser um momento de reflexão. Eu acho que sim, pode ser um momento de reflexão em relação ao futebol em geral e nomeadamente aos clubes que têm, portanto, que têm futebol profissional. Penso que sim, em relação aos aspectos fundamentais também da competição, em relação àquilo que é uma maior equidade nas receitas para que haja, portanto, maior equilíbrio, porque depois pode acontecer também um caso seria um caso também contraproducente. Vamos supor que aparecia aqui alguém, um multimilionário, que resolvia investir num único clube em Portugal e que esse clube, de repente, digamos, passava para um universo diferente daquele que é o universo habitual dos clubes portugueses e, portanto, que passava a ganhar tudo e tinha todas as condições até para ir à Europa e que todos os outros ficavam em patamares muito inferiores e não havia equilíbrio e não havia, portanto, competitividade. Isso seria também mau para o futebol português. E por isso é que se diz, e digamos, aqueles que gostam do futebol em geral, por isso é que se deve pensar, por exemplo, seja ou não seja do Sporting Clube de Portugal, pode pensar-se e deve-se pensar
que é importantíssimo para o futebol português que o Sporting não perca o comboio da luta pelo título, que o Sporting continue a fazer parte e que esse trio, que sempre foi o chamado trio, o trio maior do futebol português, aqui em outros tempos envolvia também o próprio Belenenses, no tempo, portanto, do Batateu, do Vicente, do Dipace, do José Pereira, e, portanto, que tempos que já não voltam, evidentemente, mas que podem haver outros, podem surgir outros clubes, como o Braga, como o Guimarães, que podem naturalmente crescer. É isso que o futebol português precisa. Precisa realmente de que estes médios clubes cresçam, que o Sporting como clube grande não se diminua, não deixa desse patamar, porque isto ajudará naturalmente a ter mais espectadores nos estádios, a ter mais espetáculo, a fortalecer naturalmente a indústria do futebol em Portugal, e isso é meio caminho andado para depois também ter condições para que este futebol exposto de uma forma mais equilibrada também possa chamar a atenção até de investidores sérios que queiram eventualmente participar num projeto que também evidentemente terá sempre vantagens também de natureza pessoal como negócio, porque também não podemos deixar de pensar nessa natureza de negócio. Só que não devemos admitir que aquilo que é normalmente o negócio daqueles que ganham possa ser, por ganharem, uma ausência total de escrutínio e que possam levar a situações que mais tarde, digamos, pode haver um arrependimento, mas um arrependimento tardio. Ou seja, aqueles clubes que nós conhecemos também muitos casos destes, que atingiram realmente o estrelato, atingiram uma hegemonia muito grande e que de repente se olha e diz: mas onde é que esta gente foi gastar este dinheiro todo? Teve tudo na mão. E depois começa-se também a fazer uma lista dos jogadores que saíram, dos jogadores que entraram, e de se perceber o desperdício absolutamente, diria que brutal, que muitas vezes é cometido na gestão e na compra e venda de passos de jogadores, sem qualquer proveito para o clube, mas que naturalmente nos leva a pensar que é o proveito de alguém. E muitas vezes alguns desses clubes ficam reféns dos empresários, depois isto reflete-se inclusivamente na própria qualidade dos treinadores de futebol, que muitas vezes não têm emprego porque não estão ligados a esse tipo de empresários, e portanto nós notamos que há um determinado tipo de treinadores que andam sempre, às vezes não têm sucesso, mas têm sempre emprego, andam sempre de lugar para lugar, um bocadinho como um pardal, de ramo para ramo, e têm sempre emprego, porque estão ligados a determinado tipo de empresários, que por sua vez estão ligados a determinado tipo de dirigentes de clubes, e isto torna-se um ciclo vicioso que é urgente naturalmente quebrar. E por enquanto não se quebrar esse ciclo vicioso, teremos listas brutais de jogadores, alguns que depois, evidentemente, porque o sócio, o adepto, muitas vezes, desde que ganhe 2 ou 3 jogos seguidos, tudo perdoa, isto tudo esquece, e isto é próprio do futebol. E, portanto, é preciso que o futebol tenha, não perca a emotividade, mas tenha, sobretudo, mais racionalidade, sobretudo na qualidade da gestão. Vamos ver se desta crise vai nascer alguma novidade em relação a Portugal. Falavas há pouco, Vítor, da necessidade de trazer pessoas aos estádios. Isto, nesta conjuntura, não é possível. Para já vamos ter jogos à porta fechada. Na próxima época logo se verá se serão à porta fechada durante toda a época ou se, como o Presidente do Sporting disse, depois da conversa com o Primeiro-Ministro, haverá a possibilidade de haver, imagine-se, a capacidade dos estádios reduzida para 25%. Se isso acontecer, Sérgio, é uma questão académica para já, mas imagine-se que só podem ir ao Alvalade no máximo 10 mil espectadores ou 12.500 espectadores só podem ir ao Alvalade por cada jogo. O que é que o presidente do clube, o que é que a direção do clube deve fazer? Quem é que tem acesso a esses lugares? Os sócios mais antigos? Os sócios que pagam mais? Um sistema de rolemã? As claques? Como é que isso pode ser resolvido? Respondendo a essa pergunta, eu não sei. Há alguma solução
há de ser encontrado, ou por rolemão, ou não direito de sorteio, porque isso é extremamente aleatório. Agora as pessoas têm direito a X jogos por época, faz-se rolemão sobre esse número de pessoas, não sei, eu estou preocupado, embora esperançoso com aquilo que toda a gente diz. Tenho acompanhado alguns debates sobre esta problemática da pandemia, dos vírus e tudo, e eu penso que mais tarde ou mais cedo, e julgo que vai ser mais cedo do que as pessoas estão a pensar, vai-se encontrar uma vacina que de uma vez por todas ponha esses problemas de lado, porque se isso não acontecer no prazo de um ano, eu não estou a ver os clubes, quer dizer, o futebol perde a importância em si mesmo. Se estar um quarto de gente num estádio a ver um jogo de futebol, quer dizer, é algo que eu nunca pensei em 66 anos de vida chegar a uma situação desta, quer dizer. E essa perspectiva é otimista, porque a outra é assim mesmo à porta fechada. Isso é a situação com que nos vamos... Eu preciso dizer, desculpa lá interromper, nada. Que essas regras, essas normas já estão implantadas em alguns clubes portugueses há vários anos. Se calhar. Não, mas tem que arranjar uma solução. O presidente do Sporting, quando fala na redução para um quarto, ele está a atingir mais longe do que o número de espectadores. Ele está a dizer que os clubes vão ver as receitas diminuírem drasticamente. E como tal tem que se arranjar novas formas, daí talvez como o Vítor tenha dito, novas formas de financiamento, porque de outro modo não estou a ver os clubes conseguirem a tal sustentabilidade financeira que permita, ainda em conta da ideia do Diamantino, conseguir jogadores de qualidade, porque isto é como tudo na vida, no money, no funny, como dizem os ingleses, não é? Isto a gente tem eu olho, eu não vou obviamente especificar a minha modesta maneira de ver, eu olho, por exemplo, para o clube que diz respeito, neste caso é o Sporting, eu olho para o plantel do Sporting e já estou como o Diamantino, e voltando uns tempos atrás e dizer-me, mas este, aquele e aquele outro e mais este e aquele, quem é que calçava há 20 anos atrás? Isto é dramático, não vamos pensar, estamos a dizer Zé Manel, aparecer um investidor maluco e tal, não vamos pensar na solução que o Qatar encontrou para a equipa de handball. Quer dizer, não é possível. Não há que ir buscar os melhores jogadores do mundo e fazer a seleção, ou fazer uma equipa. Isso está fora de causa. Agora, eu penso que vem em tempos difíceis para os clubes portugueses. Penso que vem em tempos difíceis. Não estou a falar propriamente nos grandes, mas estou a falar noutros clubes que não vão ter capacidade, porque tinham bastantes balões de oxigênio que agora se vão perder, sobretudo por causa das receitas da televisão, receitas da publicidade e de outro tipo. Esses clubes vão passar por tempos muito difíceis, eventualmente vão desaparecer do espectro nacional. O que, de certo modo, vai contra a ideia que eu também defendo, que o Vítor falava. Tomara eu que o Braga, que o Vitória de Guimarães, que o Famalicão andassem também ombro a ombro com os chamados grandes a lutar pelo título. Tomara eu, era bom sinal. A pessoa vê no campeonato inglês que realmente o equilíbrio que eles embatem entre eles, e como é que uma equipa, como por exemplo, qual foi a equipa da Inglaterra que ninguém dava nada por ela e que não. Leicester, exatamente. Os Foxes. Ou seja, mas em Inglaterra, o clube que ganha mais. Sim, eu já sei. Não chega a ganhar 2 vezes mais de direitos televisivos do que o clube que ganha menos. Enquanto que em Portugal são 10 vezes. Mas essa Mas, José Manel, essa é uma das discussões que se vai ter que fazer obrigatoriamente. Porque a alteração das circunstâncias, e é interessante que esta expressão que eu estou agora a empregar, que é uma expressão jurídica que é-me cara, a alteração das circunstâncias não é só para um contrato, não. A alteração das circunstâncias vai passar transversalmente por todo o futebol português. E isto vai obrigar necessariamente a que as coisas sejam repensadas. Ninguém pode ter a veleidade de pensar que tudo vai ficar na mesma. Não vai ficar na mesma, Zé Manel. Não vai ficar na mesma. É impossível que isto fique na mesma. Agora, as pessoas também, através da discussão, os clubes, sabendo quais são os seus problemas, os dirigentes da Liga, da Federação, vão ter obrigatoriamente que encontrar novas fórmulas. Só pena não sermos a cepa torta. Se nós se conseguimos competir ao mais alto nível em termos de seleção, nível dos clubes, eu julgo que foi o Diamantino há bocado que falou dos clubes, o Benfica tem tido a hegemonia do futebol português,
vê-se quando se chega ao patamar de lutar na Europa e a coisa acaba realmente, porque a qualidade, se calhar não, porque o Benfica ostenta, não chega para ombrear com esses clubes, mesmo alguns dos mais modestos, como se viu agora recentemente. O Benfica nos últimos anos, contrariamente ao que se pensava, não conseguiu passar determinado plano. Sérgio, e se comparares o plantel do Benfica nos últimos anos, não vou para não ir mais longe, nos últimos anos, no último ano, se quisermos, com o plantel do Benfica de há 5 anos, não tem nada a ver. Este plantel é muitíssimo mais fraco. E se pegarmos no Porto e fizermos este exercício, igualmente ainda mais se nota. E o Sporting, idem aspas. Não ultrapassam, por exemplo, dizem mal, ou alguns sócios do Benfica dizem mal do Jorge Jesus, imputando-lhe aquilo que ele não ganhou, contrariamente àquilo que ele ganhou. Eu, por exemplo, não é por ter maior, eu sou amigo de Jorge Jesus, não é por ter maior ou menor simpatia, mas também sei ver as coisas com alguma imparcialidade. Desculpe, o Benfica, não nos esqueçamos que o Benfica eliminou a Juventus para ir à final e depois perdeu as 2 finais que o Benfica perdeu, há que reconhecê-lo. Não teve a sorte pelo seu lado, e é preciso ter sorte para ganhar qualquer coisa. Quando não se tem sorte, também as coisas ficam às vezes pelo caminho. Por isso é que agora a gente, olhando para esta equipa do Benfica, percebe, e não é só a questão do treinador, percebe que falta qualquer coisa. A equipa que tem ganho o campeonato tem falta qualquer coisa para poder dar o tal salto europeu que falava o Diamantino e que até agora não tem sido possível. Digamos que tudo agora, a partir de agora, está em aberto com uma nova realidade. É a minha opinião. Assim, eu vou apelar ao teu pragmatismo, que nunca te faltou, graças a Deus. Achas que isto vai mesmo, os dirigentes vão mudar e vão pensar que é preciso alterar os quadros competitivos, reduzir clubes, aquelas coisas todas certas que devem ser feitas? Achas que desta vez é que vai ser? Ou nem tiraste as palavras da boca. Eu acho que em vez de perdermos tempo a discutir neste momento quais as fórmulas, quais os modelos de gestão e tudo mais para que os clubes se reinventem, a primeira decisão, mas isso é preciso ter alguma coragem, e ir contra algum poder instalado. A primeira decisão que se deveria tomar, e quando há pouco falavam naquilo, porque esta coisa não é só a centralização dos direitos desportivos que faz com que as equipas possam ter melhores jogadores. Não é só isso. Porque nós, quando mais dinheiro houver em alguns clubes, se calhar mais falta depois aos jogadores e aos treinadores. Esse é que é o grande problema. E esse tem sido o grande dilema, o grande problema de muitos clubes portugueses. Porque a reinvenção dos clubes portugueses passa sempre por estratagemas que toda a gente está de acordo que eles existem há muitos anos, mas ninguém tem a coragem de os parar. Os truques da apresentação dos pressupostos para a inscrição das equipas através... Eu já ouço falar nos Pérez. Eu, quando me falavam nos Pérez, eu até brincava com o Pérez, que era meu amigo do Sporting. Eu sei, Pérez só houve um. Tinha um grande pé esquerdo, jogou no Sporting muitos anos. Não há mais Pérez nenhum. Porque os Pérez foi um truque que começou-se a utilizar há uns anos para poderem inscrever equipas. Depois veio as operadoras de televisão, onde clubes, e eu tenho conhecimento, porque estive num, por exemplo, que em 15 dias desbaratava 3 anos de contrato com essa operadora televisiva, devia adiantar dos 3 anos do contrato e em 15 dias desaparecia o dinheiro. Ao fim de 3 meses já não pagava salários novamente. E portanto, isto tem-se vindo a arrastar. Isto não estou a falar de há 5 anos nem de há 6, estou a falar de há 20. De há 20 e mais. Portanto, aquilo que o futebol português tem a ganhar com esta crise, ou deveria, ou poderia ganhar com esta crise, era haver a coragem, em vez de estarmos só preocupados, e bem, para todos nós, que o futebol regresse o mais rapidamente possível, era estarmos já a preparar, ou quem de direito de estar a preparar, o que é que vem depois de amanhã. Ou seja, depois deste campeonato acabar. O que é que vem? O que é que vamos ter? Vamos ter 18, vamos ter 20, ou deveríamos ter 14, ou deveríamos ter 12. E depois aí sim os Bragas, os Guimarães, os Marítimos,
qualquer outro, seriam sempre equipas mais fortes. E teríamos aí a certeza que haveria, ou que esses clubes pelo menos poderiam ter outra saúde financeira para poder ter melhores jogadores, para poderem obrigar o Sporting, o Porto e o Benfica, neste caso, a serem também os melhores. E aí, consequentemente, aproximarmos das tais equipas médias, já nem vou falar dos grandes clubes europeus, pelo menos para nos aproximarmos, que é esse o meu receio, aliás, e já está a acontecer nos últimos anos, sermos iguais às equipas médias da Europa, não é aos melhores, é às equipas médias. Porque o doutor, há pouco, quando falava do Benfica ter eliminado a Juventus, é verdade, mas isso é um pouco de encontro àquilo que o Vítor há pouco falava sobre o Sporting no início, quer dizer, o Sporting até pode ganhar um campeonato, mas isso não vai ter continuidade, a continuar assim. O futebol português está nesse patamar. Possivelmente até pode ir uma nossa equipa a uma Liga Europa, a uma final, e por milagre se calhar até a uma final da Champions. Até pode acontecer isso se formos um bocadinho otimistas. Mas isso depois estamos, desculpe lá brincar, doutor, mas depois vamos chegar como o Sporting, vamos lá uma vez, depois estamos 20 anos à espera de ir outra vez. Quer dizer, isso, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que o Sporting possa ser um rival a sério do Benfica, como queremos que o Benfica possa ser um rival a sério de um sei lá, eu já não vou para um Barcelona, nem para um Real Madrid, mas que seja um rival a sério, se calhar de um Lazio, de um Milan neste momento, desse tipo de equipas, percebes? E é isso que eu não vejo ninguém discutir, nem vejo assim muita vontade de mudar, porque depois acontece aquilo que falavam há pouco, acontece e corre-se esse risco de chegar aí um asiático qualquer ou um árabe qualquer, não sabemos de onde, com umas malas cheias, e comprar clubes, felizmente por enquanto, felizmente para o futebol, mas para esses clubes não, ainda andam ou andam a proliferar por clubes de menor dimensão. Mas quando os grandes aqueles que são mais os grandes afetados, muitas vezes até nem são os clubes, são os profissionais dos clubes, porque quando se discute os clubes depois, estamos a esquecer dos jogadores e dos treinadores. Eu há pouco dia estava a ler uma entrevista dada a um site de um treinador que eu acho que nunca falei, não sei, boa tarde ou bom dia, porque não tenho grande confiança, mas que é um treinador conhecidíssimo do futebol português, pelo menos no futebol de segundas ligas e terceiras, que é aquele Tony Pereira, salvo erro. Sim, o António Pereira. António Pereira, que tem um grande conhecimento do que se passa a esse nível do futebol, e ele dizia que é uma vigarice pegada àquilo que se passa na maioria desses clubes, feita por presidentes desses clubes, que trazem os investidores e que em dezembro, outubro, novembro, dezembro já não há dinheiro para pagar aos jogadores, nem aos treinadores. E, portanto, aquilo que nós devemos discutir nesta altura, e deveria estar já a discutir, era o que é que vai ser o futebol português para depois termos esse tal nível que estamos a perder de ano para ano, principalmente a nível europeu. Porque isto depois também, para os adeptos, isto vai ser muito pouco, quer dizer, para os adeptos mais exigentes, vai ser muito pouco. Ganhar o campeonato português vai ser muito pouco, porque depois o que é que acontece? Os adeptos do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, sermos presos por qualquer dos clubes que eu vou falar, podia dizer outros, mas assim, está bem, mas ganhar ao Aves ou ganhar ao Tondela, isso também é o quê? Um clube que gasta 10 euros para outro que gasta 10 mil, que é não é nada de especial. E os sócios também vão se cansar disso, vão querer outras coisas. Portanto, há que olhar para o futuro, olhar principalmente para o futuro e não olhar só para os 40 milhões, por exemplo, ou 50 milhões que vamos ter acesso ao entrar na Liga dos Campeões. A grande discussão não pode ficar só por aí. É bom para os clubes, mas não pode ficar por aí. Tem que se fazer mais qualquer coisa.
Vítor, em relação ao futuro próximo, tu estiveste ontem numa conferência internacional organizada pelo diário espanhol Marca, que juntou os principais títulos da imprensa desportiva mundial, e ficámos com a noção, eu tive a oportunidade de assistir, pelo menos fiquei com a noção de que, em primeiro lugar, há muitos problemas comuns. E depois que, em relação ao recomeço da Liga Portuguesa previsto para dia 4 de junho, haverá menos entraves, por exemplo, que em relação à Série A, onde ainda há um debate de ordem sanitária que nós já ultrapassamos, se calhar seguindo o modelo alemão. Sim. É verdade, por exemplo, o Gianni, que era o subdiretor da Gazeta dello Sport, que participou também neste debate internacional, ele dizia que, embora já esteja marcada uma data de recomeço para a Liga Italiana, a verdade é que ela ainda carece de uma confirmação política, que por sua vez estará à espera também de uma determinação ao nível da autoridade sanitária e que poderá eventualmente não acontecer. Ou seja, digamos que a autoridade desportiva está preocupada com o recomeço, quer eventualmente que esse recomeço aconteça, portanto, em meados já do mês de junho. Admite essa hipótese, mas sabe que não vai ter, digamos, não se vai pertencer-lhe aquela decisão final. Espera ainda que politicamente haja uma decisão que permita recomeçar o futebol italiano, muito embora também seja verdade que a Itália sofreu realmente mais com a pandemia, eventualmente também com a Espanha, do que qualquer outro país até na Europa. Evidentemente que não se sabe ainda as proporções que vão atingir o caso, por exemplo, da Rússia. A Alemanha já se falou também que havia, digamos que quase um recrudescer também de números e um aumento outra vez significativo de alguns números, mas penso que de qualquer maneira a Alemanha está num estágio muito mais avançado e agora, realmente, como disseste logo a abrir o programa, descobriu que vai ter a possibilidade de que olhem para o seu futebol e para a indústria do futebol alemão uma parte muito significativa da população mundial, porque vai haver apenas e só o futebol alemão para ver, e com a forma com que a maior parte dos adeptos de todos os países está neste momento em relação de futebol, evidentemente que vai ser um cartaz aliciante ao nível global, e a Alemanha tem a consciência disso, e a Alemanha fez todos os possíveis, que, evidentemente que a Alemanha sabe que vai correr riscos, evidentemente que corre riscos, mas já é verdade que como dizia aqui ainda recentemente o presidente do Futebol Clube do Porto, mas corre riscos qualquer cidadão que entra num transporte público e que vai no metro e que entra no autocarro, provavelmente correrá ainda mais riscos do que propriamente os jogadores de futebol que estão, digamos, num casulo em que têm todas as condições sanitárias, de cuidados médicos, de análises, evidentemente que se poderá dizer, mas já se encontraram vários casos no futebol, portanto no Vitória de Guimarães, no Famalicão, no próprio Benfica. Mas isso é evidentemente que encontram-se casos por todo lado, por toda a sociedade, e muitos casos se encontrariam mais se houvesse ainda mais testes do que aqueles que já foram feitos. Portanto, é verdade que algo que foi dito nesta conferência é que, evidentemente, com alguns riscos, mesmo com alguns riscos que devem ser calculados, minimizados ao máximo, não na sua importância, mas, digamos, naquilo que poderá ser formas de contágio. Eu acho que o regresso do futebol, neste momento, é, diria que, um bem público. Eu digo isto inclusivamente para aqueles que, mesmo para aqueles que pensam que o futebol
digamos, algo que, portanto, toda a gente poderia passar muito bem sem ele, mas nestes momentos em que realmente as pessoas estão confinadas ou estiveram confinadas em casa durante 2 meses, em que há realmente mudanças drásticas de modo, de estilo de vida, terminarem hábitos de toda uma vida, falta de relação, de afeto de pais, de avós, de filhos, de netos, de amigos. Perante esta situação, digamos que o regresso daquilo que é um fator de entretenimento, como é evidentemente o futebol, penso que é, neste momento, um bem de saúde pública. E, portanto, é mais do que propriamente a salvação da indústria, muito embora não seja, digamos, de deitar fora a importância que uma indústria como a do futebol tem neste momento em Portugal, até mesmo ao nível das exportações e ao nível, eventualmente, até ao nível do próprio PIB. Nós estamos em Portugal com um protocolo que aponta para a equiparação, a lesão de um caso positivo. Sendo que haverá testes, o último dos quais feitos já, eu diria quase que à boca da urna, antes de entrar em campo, a garantir que só jogará e só poderá jogar quem manifestamente não estiver infectado. Eles, em Itália, nesta altura ainda não conseguiram ultrapassar essa situação, ou seja, dizem que se houver um infectado na equipa, a equipa tem que ir toda para a quarentena, e isso inviabiliza completamente a competição, ao contrário do que sucedeu em Itália e na Alemanha, que estão também a prever para a Inglaterra. Mas é curioso, porque nós muitas vezes vemos isto desinserido do seu verdadeiro contexto. E o contexto alemão, por exemplo, aponta para que, a partir de 15 de junho, as fronteiras estejam completamente abertas e eles convidam os cidadãos a fazer férias. Ou seja, que é absolutamente fundamental para a sanidade mental das pessoas, depois deste confinamento e disto tudo, espairecerem e poderem ter férias. Portanto, estão com uma mentalidade diferente. Fala-se da possibilidade, inclusivamente, a partir de 15 de junho, ou por esta altura, abrir a fronteira com a Espanha, que é a única fronteira que nós temos, portanto, propriamente, tirando, obviamente, a fronteira universal do aeroporto e também a fronteira universal dos cruzeiros que chegam a Portugal. Mas, evidentemente que todos nós já percebemos que houve uma fase em que se procurou, basicamente, nos países melhores e noutros piores, felizmente em Portugal, de uma forma muito satisfatória, conseguir controlar, digamos, que a pandemia. E, a partir de determinada altura, começou a surgir a ideia que a pandemia mata, mas a economia também mata. A economia, portanto, com tudo aquilo que ela pode trazer, de anular empregos, de levar, portanto, uma sociedade realmente a uma situação, todo um país a uma situação, digamos, muito preocupante, nomeadamente países como Portugal, que, como se sabe, não tem propriamente uma estrutura económica uma estrutura económica forte. E, portanto, há que optar, a partir de determinada altura, com alguns cuidados, não pisar a mina e procurar, portanto, fugir dessas circunstâncias, dessas situações, havendo a ideia de que se sabe onde é que elas estão localizadas. Mas também se sabe que há uma quantidade de minas perdidas e que alguém pode pôr lá o pé e de repente vai tudo pelos ares. E, portanto, toda a gente deve ter essa consciência. Ou seja, aquilo que mais me irrita em relação a algum tipo de, portanto, de catedráticos da bola, portanto, que estão às vezes a falar de uma certa cátedra, portanto, achando-se que realmente são os mais, digamos, sábios do mundo, virem dizer que isto é uma precipitação, o futebol não devia de aparecer, porque vocês vão ver, se isto acontecer assim assado, eu bem dizia depois, portanto eu bem vos avisei. Evidentemente que isso é, digamos, isso é uma falácia, todos nós podemos dizer a mesma coisa. Ninguém poderá dizer realmente que não envolve riscos, que o facto de reaparecer o campeonato de futebol, mesmo nestas condições, com segurança, com o máximo de segurança possível, que mesmo assim não envolve qualquer risco. Claro que envolve risco,
Claro que envolve riscos e claro que pode haver determinadas, não apenas no futebol, mas abrir restaurantes envolve risco. Claro. Tudo isto envolve risco. Deixar as pessoas passarem a ir trabalhar para os seus empregos, envolve riscos. E, portanto, ver alguém agora aqui dizer, do alto da sua cátedra, e tal, isto é precipitado, mas se acontecer alguma coisa, e porquê que o diz? Porque se não acontecer nada, vai estar calado e em silêncio e não vai dizer, olha, eu enganei-me, eu devia ter estado calado. Vai querer mais tarde aparecer, dizer, eu bem tinha razão, eu avisei. Isto é um disparate completo. Evidentemente que as pessoas têm que ter a consciência de que tudo envolve risco. Neste momento, as sociedades, os países estão, evidentemente, todos nós estamos em risco. Estamos em risco quando, às vezes, vamos ter todo o cuidado, quando vamos buscar qualquer bem que seja um bem essencial e que temos que o ir buscar. E depois pode ter um problema no contacto com o saco de plástico ou com o contacto com... que seja com o que for, que de repente no corrimão da escada, na fechadura da porta. É evidente, temos que ter a noção de que a vida não é uma vida de normalidade. Hoje em dia, mesmo nas vidas de normalidade, todos nós corremos riscos todos os dias. E, portanto, há que entender que, digamos, aquilo que é agora, aquilo que se chama o desconfinamento gradual, evidentemente que é, digamos, aquilo que é uma inevitabilidade. E dentro dessa inevitabilidade, dentro dos riscos controlados, eu penso que aquilo que se tem feito para assegurar o mínimo de condições de segurança para o regresso do futebol, acho que tem sido aquilo que é exigível fazer. Sérgio, estás com saudades de futebol? Ver um jogo, mesmo que à porta fechada, mesmo que seja agora o Schalke 04 com o Dortmund no derby do Ruhr, já no sábado, sentes falta de ligar a televisão e ver um jogo de futebol? À porta fechada não sinto falta nenhuma, sinceramente. Acho que isso é uma coisa que eu vou ter alguma dificuldade em ver, porque é a mesma coisa que ir que um ator de teatro, fazendo parte do elenco numa peça, e não ter público para ver, não é? É cinema? O cinema, pois é cinema. É cinema? Mas eu volto um bocadinho atrás. Eu tenho saudades, sinceramente, tenho muita saudade. Eu sou um bocado saudosista nesse aspecto. Por exemplo, eu sou apologista de que as equipas não entrem lado a lado no campo. Não, eu não gosto disso. Gostava antigamente, quando a equipa da casa era a última a entrar, entrava primeiro o forasteiro e depois é que entrava a equipa da casa. Aquilo dava outra elém e tal. Mas ainda volto ali um bocadinho só àquilo que o Vítor estava a dizer e com toda a propriedade. Essa perspectiva errada que o Vítor tinha agora mencionado tem a ver com alguém que olha para o futebol de uma forma muito setorial. E o futebol não pode ser olhado setorialmente. O futebol tem que ser olhado, tal como as outras atividades económicas produtivas, exatamente da mesma maneira. A estratégia que foi seguida, ou seja, nunca se podia pôr as fábricas, as creches, os restaurantes, tudo isso a funcionar gradualmente e deixar o futebol de parte. Porque o futebol também tem um universo de gente que dele vive, que dele faz parte. E, portanto, não são só os jogadores, não são só os treinadores, são todos os funcionários dos clubes, é todo um universo que não é tão pouco assim, que gera os tais bilhões de que as pessoas falam. Portanto, uma atividade como o futebol não pode ser encarada, como eu ainda agora dizia, de uma forma setorial, uma forma afastada de todo o resto das atividades, porque de outra maneira o fator entretenimento que assegura a sanidade mental das pessoas, de certa maneira, porque o que nós sentimos falta é ao sábado ou ao domingo da emoção do jogo. Porque isso é que quando me perguntavas se eu não sinto falta, mesmo à porta fechada, eu sinto falta de um estádio cheio, com emoção, com golos, com vibração, com polémica, isso é que eu sinto falta. Agora, sei e tenho a noção que hoje em dia não é possível voltar para já a esse clima. Agora, estou convencido de uma coisa, como eu vos disse ainda há pouco, tenho acompanhado às vezes alguns debates, até com especialistas nessa matéria. Esta libertação gradual da sociedade vai trazer mais infectados, mas vai trazer também muito mais imunizados. Porque há dias ainda havia um especialista na matéria dizer que
por vezes, o maior número de infectados gera um maior número de imunizados. Porquê? Porque as infecções não são assim tão graves, a não ser para os setores de risco, sei lá, pessoas com problemas oncológicos, problemas diabéticos, mas para a camada jovem nós temos agora assistido a uma recuperação brutal das pessoas que estavam infectadas. Porquê? Porque essas recuperações fazem-se os tratamentos mínimos, não é preciso a pessoa ser internada. E, portanto, eu estou convencido que também isto vai ajudar a ultrapassar... Sérgio, e deixa-me ajudar aqui com um argumento só. Em Espanha fizeram 1000 testes a jogadores e a mais staff, e desses 1000 resultaram 160 que tinham estado infectados e que não faziam ideia que já tinham deixado de estar infectados. Não, José Manuel... Eu creio que isto será depois comum a toda a população. A minha filha diz que eu já fui infectado. Antes disto começar, isto é verdade, eu jogava que era uma gripe, tive febre, uma expectoração brutal que me doíam as costelas, nem podia tossir. E depois uma falta de ar tremenda também. Portanto, eu estou convencido, nunca fui fazer teste nenhum, mas tenho obedecido a estes confinamentos, esta coisa toda, mas a minha miúda diz-me que eventualmente, pai, tu já foste infectado e não deste por isto. E isso estás a dizer, há muita gente que... 16% é muita gente. São os assintomáticos. E isso, segundo o especialista do Instituto Molecular, são esses assintomáticos que as pessoas não dão por eles, que vão contribuir também para aumentar o grau de imunização da própria população. Quer dizer, e por isso é que o futebol também nesse aspecto vai ajudar. A minha grande esperança, muito sinceramente, é que, não é para o final desta época, para a próxima época já possamos estar dentro do futebol com mille faux, como dizem os franceses, com mille faux. Diamantino, os cuidados e os receios que os jogadores manifestaram, algumas dúvidas em relação ao protocolo e àquilo que tinham que fazer, pareceram apropriadas, e a forma como isto se resolveu depois, quer com a Federação, quer com o sindicato, a chegarem a um consenso. Achas que os jogadores estiveram bem neste processo? Por um lado não, por outro lado sim. A preocupação é natural, porque ao contrário de outras profissões onde se pode manter uma distância social, onde se pode manter algumas regras de cuidados para que as pessoas não possam ser infectadas, no futebol isso não é possível. Não é possível jogar de máscara, não é possível jogar de viseira, não é possível uma barreira, por exemplo, estarem os jogadores a 3 metros uns dos outros. Claro. Há uma série de situações que naturalmente havia essa preocupação dos jogadores, que houvesse a preocupação dos jogadores. Mas depois, tal e qual como o Vítor disse, e o que eu também corroboro desde que isto aconteceu, é que, quer dizer, os jogadores de futebol não podem viver dentro de uma redoma de vidro. Também eu vou entrar naquela demagogia um bocadinho do adepto do futebol, ao dinheiro que ganham, também têm que correr alguns riscos, ou se calhar à proporção até deviam correr mais riscos que os outros. Eu ainda há pouco ouvia sobre a situação no Brasil, uma cidadã brasileira, um cidadão, não me recordo agora, dizer uma coisa muito engraçada, mas é isto mesmo, temos que olhar para as coisas assim. É que a pandemia económica ou financeira, principalmente a económica, é muito mais dolorosa para a maioria das populações do que a pandemia do Covid, doença em si próprio. É muito mais doloroso. E isso não foge um pouco a esta discussão dos jogadores de futebol, da maioria deles, ou da grande maioria deles, porque há muitos também, coitados, que ganham para o seu sustento mensal e para ter uma vida razoável, não uma boa vida. E, portanto, têm que correr esses riscos. E também eu estava descansadinho da minha vida a fazer uma época excepcional e tive uma ruptura de ligamentos no joelho. Quer dizer, portanto, são os riscos da própria profissão. E este risco, que é um risco minimizado por todas as regras que esse protocolo, se for implementado, exigem, é um risco mínimo.
Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, e aí sim pode aumentar o risco. E tu conheces isso muito bem, o doutor também conhecerá, e o Vítor, mas nós conhecemos muito melhor, e aí sim o risco pode aumentar. É que toda a gente sabe qual é o comportamento de uma equipa de futebol de 20 e tal jovens de 20, entre os 18 e os 30 anos, 30 e poucos anos, qual é o comportamento dentro de uma cabine, num treino, quando se marca um golo, quando se dá uma porrada num, Portanto, toda a gente sabe. Aliás, já li vários jogadores, aqui há dias estava ali na bola, pelo menos 2 entrevistas de jogadores. Um deles, lembro-me, já não me lembro como que ele joga, mas lembro-me o nome, jogou no Sporting, era em miúdo, que era o Marco Matias, não me lembro agora onde é que está, a dizer que isto quando a bola começar a rolar nós esquecemos tudo. E é verdade. É verdade. Esta é a grande verdade. Ou seja, este futebol, não só em termos daquilo que é aquilo que esta pandemia vai fazer com que se tenha algum cuidado no início e que o futebol até poderá passar ou poderá parecer diferente daquilo que era há 3 meses atrás. Eu não sei se foi com vocês que fiz este comentário aqui na Bola TV ou se foi noutro programa, vou outra vez buscar aquilo que o Valdano disse aqui há tempos atrás, numa das suas crónicas ao sábado, dizer se alguém está à espera que o novo futebol seja diferente do velho futebol, está muito enganado. Foi mais ou menos isto que ele quis dizer. Vai ser tudo igual, ou quase tudo igual. Bom, e vai ser também igual àquela parte em que eu digo que o relógio não para e que chegamos ao fim do nosso tempo. Só tenho a agradecer-vos, foi uma conversa muito, muito agradável, muito produtiva. Deixámos aqui uma série de pistas, sempre a olhar para o futuro e à espera de um futuro melhor. Nós voltamos na próxima quinta-feira com a Quinta da Bola. Tenha um bom fim de semana e aproveite e dê uma espreitadela aos jogos da Bundesliga que vai recomeçar.